A pergunta é: e aí, doutora, quais são os sintomas da menopausa? Como eu sei que eu estou chegando na menopausa? São só os fogachos ou são mais sintomas? Bom, eu sou a doutora Sônia Umbelino e você está aqui no quadro Doutora Sônia Responde. E aí, editor, roda a vinheta! Antes de eu entrar nesse assunto, que os meus olhinhos brilham, eu gostaria que você clicasse aqui embaixo no joinha, se inscrevesse no nosso canal e apertasse o sininho para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e quer ficar por dentro de todos eles. A menopausa é um marco na vida da mulher. É quando a natureza diz assim pra gente: sinto muito, você já executou a sua tarefa, que é perpetuar a espécie, agora você não vai mais engravidar, não vai mais gerar descendentes e a gente vai atrofiar o seu ovário, seus hormônios vão cair, você vai definhar, envelhecer e morrer. É triste, mas essa é a realidade. A gente tem um ciclo aqui na Terra, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Só que o que é que está acontecendo? Com a tecnologia, com os avanços da vida moderna, antes, a mulher que morria aos 43 anos, mal se conhecia a menopausa. Hoje, a nossa expectativa de vida é de 80 anos. Nos países de primeiro mundo, 90, 100, existem muitas centenárias por aí. E eu pergunto para você, vale a pena você chegar nessa idade lá embaixo, sem hormônio nenhum, dependente das pessoas, sem conseguir andar, andando de bengala, muitas vezes sem saber quem você é porque está com Alzheimer, muitas vezes com o membro amputado por causa de um diabetes, ou mesmo com a prótese por causa de uma artrose que evoluiu de uma forma degenerativa mais severa. Então pense nisso. Então vamos agora falar sobre os sintomas. Para ficar mais didático, eu dividi em sintomas iniciais e em sintomas tardios. Os sintomas iniciais mais conhecidos são os fogachos, são aqueles calores seguidos por um suor frio que aparece do nada. Pode aparecer durante o dia, pode aparecer durante a noite, atrapalhar o sono da mulher, liga o ar-condicionado, ela está pingando de suor, de um calor inexplicável. 80% das mulheres sofrem dos fogachos, mas infelizmente os fogachos não são os únicos sintomas da menopausa. E muitas mulheres que não apresentam os fogachos e apresentam outros sintomas não fazem a correlação que esses outros sintomas devem ser a menopausa. Bom, então além dos fogachos, as mulheres passam a ter sintomas de taquicardia. O coração fica agitado e muitas delas chegam a procurar o cardiologista achando que tem algum problema cardíaco. Um outro sintoma muito comum é a insônia e as oscilações do humor. Isso é provocado pela oscilação dos níveis de estradiol durante o período de perimenopausa, onde o seu ovário ainda produz um pouquinho de hormônio, depois ele passa uns 3 meses sem produzir, daqui a pouco ativa de novo. Então, todas essas oscilações é uma turbulência dentro do nosso organismo e isso vai levar a ansiedade, insônia, mau humor, depressão, baixa autoestima, queda da libido, dificuldade em ter orgasmos, desmotivação, pode levar até a síndrome do pânico e até mesmo a depressão. Um outro sintoma que muitas pessoas desconhecem, inclusive muitos profissionais da área da saúde, são as dores articulares. Então, muitas mulheres amanhecem com dores nas juntas das mãos, as mãos rígidas, dores articulares em joelhos, cotovelos, punhos. E isso acontece por causa do hipoestrogenismo, da queda do estradiol, dores musculares, e é nesse momento que muitas mulheres, infelizmente, são dadas como diagnóstico de fibromialgia,
um diagnóstico totalmente equivocado, quando era só mesmo tratar com a reposição hormonal que a mulher passa a se livrar desses sintomas nefastos. A menopausa traz consigo uma queda enorme na produção de colágeno, pois é o estradiol que vai estimular os osteoblastos, são células da matriz óssea, a produzir colágeno. É o estradiol que vai lá no tecido conjuntivo da pele, da derme e das suas artérias e estimula a produção de colágeno. Então, com essa queda enorme na produção de colágeno, porque quando a mulher entra em menopausa, ela passa a produzir cerca de 30% de todo o colágeno que ela necessita, e esse colágeno, essa queda desse colágeno nas artérias vai fazer com que essas artérias fiquem enrijecidas, vai fazer com que as placas de gordura nessas artérias fiquem instáveis e propícias a uma ruptura e a um futuro infarto ou AVC. Essa queda de colágeno se reflete na nossa pele, reduzindo a camada da derme, a pele fica fininha, aumentando essas ruguinhas peribucais, perioculares, os famosos pezinhos de galinha, e toda a queda que existe na estética facial. Também a retração gengival, o afinamento dos lábios, o afinamento da pele das mãos, aparecendo as veinhas. E o pior, o consumo das cartilagens das articulações. Então é muito comum o desenvolvimento de artrose. A artrose, ela acomete mais de 59 milhões de mulheres todos os anos nos Estados Unidos e é uma das principais causas de afastamento ao trabalho, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. E por falar em doenças cardiovasculares, na menopausa o nosso risco para essas doenças que englobam hipertensão, diabetes, obesidade, infarto e AVC sobe para quase 60%. Gente, em relação à osteopenia e à osteoporose, e para quem não sabe, a osteopenia é um grau mais leve, a osteoporose já é um grau mais avançado da perda óssea. 90% da matriz óssea é feita de colágeno. E é por isso que 1 em cada 3 mulheres que entram em menopausa vai apresentar osteoporose e em torno de 30 a 40% vai sofrer fraturas. 19% daquelas mulheres que sofrem fratura no fêmur, elas morrem no primeiro ano após a fratura. Então isso é muito sério. Sem levar em consideração que quando existe osteopenia, osteoporose, na coluna vertebral, é sinal que você também tem perda óssea na mandíbula e isso faz com que triplique o risco de perda dental, sem contar na retração gengival que acontece com essas mulheres. Olha aí a grande importância de se tratar a menopausa. Dentre os sintomas tardios, a síndrome geniturinária feminina é uma indicação formal de se fazer a reposição hormonal. Isso porque leva a uma péssima qualidade de vida à mulher. A vagina fica seca, as relações sexuais ficam dolorosas, muitas mulheres acordam várias vezes à noite para urinar, processo que a gente chama de noctúria. Algumas ficam com urgência miccional, tem que correr para o banheiro para urinar. Outras ficam com incontinência urinária, quando vão tossir, espirrar, fazer qualquer esforço físico, elimina a urina sem controle. E uma outra coisa que acontece na síndrome geniturinária é a dor ao ato sexual. Então, praticamente, muitas mulheres abandonam as suas vidas sexuais por causa da síndrome geniturinária. E como embriologicamente o tecido vaginal ele é igualzinho ao tecido da bexiga e da uretra, esses mesmos processos de atrofia acontecem na uretra e na bexiga. A bexiga vai perdendo as invaginações,
como a vagina também vai perdendo, a uretra vai ficando atrofiada e mais encurtadinha, e isso facilita as infecções urinárias, que nessa faixa etária começa a ser de repetição. Então, uma das formas de se prevenir as infecções urinárias de repetição é a reposição hormonal. A reposição hormonal ela deve ser sistêmica, porque tem que atingir todo o nosso corpo, mas ela também pode ser local através do uso de cremes vaginais, que aí neste caso vão atuar apenas no sistema gênito-urinário e não vão ter função sistêmica como aquela de atuar no tratamento e na prevenção da osteopenia e osteoporose. E uma coisa muito importante que eu ia esquecendo de falar para vocês. Tratamento de primeira linha para osteopenia e osteoporose não são medicamentos, é a reposição hormonal feminina. É o único tratamento que cientificamente está comprovado a redução para o risco de fraturas. Uma das piores coisas que acontecem com a gente na menopausa é o aumento da gordura corporal. Qual mulher que gosta disso? Mas simplesmente todas, a grande maioria começa a aumentar de peso no período da menopausa. Isso porque o estradiol é um dos hormônios mais importantes para regular o metabolismo. Ele atua nos hormônios que vão dar saciedade, eles atuam lá no centro da termogênese, eles aumentam a gordura marrom, que é uma gordura que queima combustível, gordura corporal para a produção de energia. Enfim, quando a gente fica sem estradiol, todos os nossos mecanismos de controle de gordura, eles são comprometidos e a gente começa a aumentar a gordura dentro do nosso corpo, principalmente a gordura visceral. E isso aí já leva a um outro fato, que é a resistência à insulina e, por sua vez, ao diabetes, à hipertensão arterial, a infarto, a AVC e assim por diante. Sem contar que o contorno corporal feminino, ele perde aquela cinturinha fininha, o quadril largo e a mulher passa então a ter um corpo muito parecido com o padrão masculino, o padrão androide, aquele corpo de maçã. Então perde o corpo pera de cinturinha fina e quadril largo e começa a ter o corpo em pera com a gordura centralizada no abdômen, perninha fina, bracinho fino e todas as consequências metabólicas que isso aí provoca, que se manifesta principalmente nas doenças cardiovasculares como infarto e AVC, que ainda é a primeira causa de morte feminina. A segunda é o câncer e, como muitas mulheres desconhecem, a gordura visceral é uma das maiores causadoras de câncer, assim como a resistência à insulina. Portanto, o fato de você não tratar a sua reposição hormonal é mais um fator de risco para você adquirir câncer. E você sabia que a reposição hormonal feminina reduz o risco para câncer de intestino em até 30%? Olha como é importante a reposição hormonal feminina. Então eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido muito útil para você, até para você desmistificar os tabus em relação à reposição hormonal feminina, que na janela de oportunidade, que são os primeiros 10 anos de menopausa, além de prevenir tudo isso que eu falei até agora, ainda vai reduzir as chances de você ter risco para câncer de mama. Isso mesmo que você escutou e que eu já falei em vários vídeos anteriores. A reposição hormonal no início da menopausa, nos primeiros 10 anos, reduz o risco para câncer de mama em até 23%. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilha com as suas amigas pelo WhatsApp, comenta aqui embaixo o que você aprendeu, o que você gostaria de aprender, e se você quer fazer alguma pergunta para mim, faz a pergunta seguido da hashtag Doutora Sônia Responde. A minha equipe vai procurar as melhores perguntas e eu vou fazer um vídeo te dando toda a resposta.
Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Beijo!